Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade à revista dos jovens. Hoje nós vamos estudar a lição número 3, que fala o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. O título da revista é O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Essa é a revista. Estamos aqui no capítulo 3, lição do dia 21 de janeiro. O cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Está fazendo referência ao cativeiro da Babilônia. Texto principal. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Resumo da lição. Muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso, precisamos priorizar o estudo bíblico. A falta de conhecimento bíblico dá espaço para a entrada de heresias. A falta de conhecimento bíblico enfraquece a nossa fé, porque a palavra de Deus é alimento para nós. Se a gente não se alimenta da palavra de Deus, a nossa fé fica subnutrida, assim como o nosso corpo, se a gente não se alimentar corretamente. A leitura semanal, na segunda, o Senhor é livre para fazer o que e como quiser. Na terça, a correção divina. Na quarta, a segurança daqueles que praticam a palavra. Na quinta, o espírito do engano é vencido pelo Espírito de Deus. Na sexta, não negocie e nem altere as Escrituras sagradas. E no sábado, em tempos de apostasia, devemos nos voltar para a palavra. Essa leitura semanal está na descrição do vídeo, com as suas referências, Jeremias, Hebreus, Mateus, Atos, 2 Coríntios e Neemias. Leitura bíblica, Jeremias capítulo 27, de 4 a 11. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Deus chama Nabucodonosor aqui de meu servo, como chamou Ciro de meu servo, não no sentido de que eles conhecessem a Deus, mas eles foram servos de Deus porque Deus os usou para executar o seu propósito, entendeu? Versículo 7. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir,
eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Graças a Deus. Então aqui, só comentando que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, chamando Ciro de meu servo, não necessariamente porque eles serviam a Deus, conheciam a Deus, mas porque eles foram usados por Deus para executar algo, né? Um projeto de Deus. E aqui nós vemos que depois Nabucodonosor até teve uma experiência com o Deus de Israel, né? E tudo indica que ele até se converteu, que Nabucodonosor depois se converteu. Mas aqui nesse momento ele era apenas um instrumento de Deus para Deus executar alguma coisa. É a imanência de Deus, né? Deus é imanente e transcendente. Deus é transcendente, é o Deus do alto e sublime trono, Deus que está no céu, entronizado entre os querubins. Esse é o Deus transcendente. Mas o Deus imanente é o Deus que habita conosco. É o Deus que habita conosco e também é o Deus que age em nosso meio, de qualquer forma que seja, usando a natureza, usando alguém. Nesse caso ele usou Nabucodonosor. Então essa é a imanência de Deus, quando Deus ele interfere na história da humanidade. Então a imanência é Deus presente, é Deus agindo, quer seja pelo seu próprio poder manifestando na natureza, por exemplo, quer seja usando alguém. Essa é a imanência de Deus. É Deus agindo na criação. Agora, a transcendência de Deus é aquele Deus que está no alto e sublime trono, né? Intocável, a gente não chega até ele, é aquele Deus que está entronizado entre os querubins. Então esse é o Deus transcendente, mas o mesmo Deus transcendente é o Deus imanente. E aqui nós vemos a imanência de Deus, nós vemos Deus agindo, interferindo na história da humanidade. Deus é o Senhor da história, é Deus quem escreve a história, meus irmãos. Aprende isso. Deus usou Nabucodonosor, depois Deus usou Ciro, Deus usou os homens, ele usou o Império Romano. É Deus quem escreveu a história. Deus usou Alexandre o Grande, Deus usou as pessoas para ele escrever a história de acordo com a vontade dele e com o propósito dele. E a imanência de Deus. Amém? Introdução. Nesta lição vamos ver duas naturezas do cativeiro babilônico, histórica e exortativa. No aspecto histórico, veremos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente por ter negligenciado o ensino de Deus. Quanto à ação exortativa, esta lição assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra de Deus. Com base nessas duas linhas de abordagem, inicialmente, a lição trata sobre os perigos que cercam o crente, no sentido de se esquecerem da lei do Senhor, seguido do alerta para que não se deixe de ouvir a palavra de Deus. Culminando assim com uma denúncia sobre os falsos ensinos na atualidade. As heresias que têm se levantado para trazer o engano e a mentira. Número 1, perigo de se esquecer da lei do Senhor. 1.1, o povo de Deus e o cativeiro da Babilônia. E o cativeiro na Babilônia. Por ocasião de seu chamado, Jeremias teve duas visões da parte de Deus. A primeira foi a de uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus.
enquanto a segunda foi a de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte. O mal vem do norte, o mal vem do norte, né? Era anunciado, e Nabucodonosor veio do norte para levar o povo cativo para o cativeiro da Babilônia. Portanto, desde o início, o ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionados com a convocação divina para o arrependimento de seu povo com vistas ao escape do juízo. No livro de 2 Reis, nos capítulos 24 e 25, encontramos detalhes sobre o processo pelo qual o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Antes disso, Deus comunicou através de Jeremias que o cativeiro teria duração de 70 anos. Segundo a palavra de Deus, o cativeiro faria desaparecer dentre eles a voz de folguedo e a voz de alegria. Como era de esperar, essa mensagem fez de Jeremias um perseguido e odiado pela maioria de seus irmãos em seus dias, que, inclusive, projetaram matá-lo. No entanto, o profeta não desfaleceu e cumpriu a missão de anunciar a mensagem. Todos nós sabemos o contexto, que o povo de Israel, o reino do norte, que já tinha sido levado para o cativeiro da Síria, e depois o reino do sul, se corromperam com a idolatria, começaram a realizar práticas pagãs, e se afastaram da lei de Deus, se afastaram da palavra de Deus. E Deus levantou Jeremias para avisar o povo, porque se o povo se convertesse e se consertasse, Deus ia perdoar o povo, ia ter misericórdia do povo. E aí Jeremias começou a falar: olha, o mal vem do norte, a Babilônia vai dominar, a Babilônia vai chegar até aqui e vai dominar o nosso reino, o nosso povo. E aí os falsos profetas falaram falaram para o rei que ele não serviria a Babilônia, mas eram falsos profetas. E aí perseguiram Jeremias, lançaram Jeremias no poço e tentaram matar Jeremias. Então, esse é o contexto histórico que culminou no cativeiro da Babilônia. O povo se desviou da palavra de Deus, começou a adorar outros deuses, queimava incenso a vários deuses diferentes, queimava incenso a Baal, chegaram a sacrificar crianças, né, aos deuses Moloque. Então houve muita desobediência aos propósitos de Deus, e isso tudo fez com que Deus permitisse que o povo fosse levado para o cativeiro da Babilônia. Número 2, propósito e causa do cativeiro. Além de avisar sobre que o seu povo sofreria, Deus informou também que o propósito disso era de que seu povo se arrependesse, se convertesse e então pudesse habitar na terra que deu a vossos pais. Note, portanto, que o propósito do cativeiro não foi o de destruir e nem de humilhar, mas o de disciplinar e corrigir. Além disso, o Senhor apresentou também o que o levou a permitir seu povo sofrer durante longos 70 anos nas mãos dos babilônios. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. O cativeiro foi como Deus diz, né? Visto que não escutaste as minhas palavras. Ou seja, não deram ouvidos à voz de Deus. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado ao Senhor e seus ensinos. Número 3, a saída do cativeiro. Depois do que foi abordado até aqui, é momento de conhecer a saída que Deus providenciou e apontou para que seu povo pudesse evitar o cativeiro.
ou sair dele, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro. O desejo de Deus foi de que o seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração de seu povo. É até a resposta da pergunta número 4, né? Uma colinha aqui. A volta do povo do cativeiro da Babilônia é muito aquele contexto ali de Esdras e Neemias. Neemias, ele era mais um administrador. Ele liderou também a questão da reconstrução das muralhas de Jerusalém, né? E também Esdras, ele era sacerdote e eles começaram ali a ler o livro da lei na presença de todo o povo. Eles começaram a restaurar o culto e aí o povo começou novamente a ouvir a palavra de Deus. É interessante. Esses 70 anos, outro dia eu preguei isso na igreja, é interessante, o povo ficou 70 anos lá no cativeiro da Babilônia. Quem foi para lá com 10 anos de idade, voltou com 80, se é que voltou. Então só mesmo aqueles jovenzinhos, muito crianças, 7, 8 anos, que voltou com 78 anos, não é? O que é interessante a gente entender? Interessante a gente entender o seguinte, que toda aquela geração idólatra, que praticava idolatria, que se desviou da palavra de Deus, que muitos ali ofereciam incenso à rainha do céu, tanta idolatria, se abandonando a palavra de Deus, aquela geração ali praticamente morreu toda no cativeiro. Quem voltou foram os filhos deles. Talvez um ou outro mais idoso tenha voltado também. Mas via de regra, quem voltou do cativeiro para Jerusalém não conhecia Jerusalém. E também não conhecia a idolatria, né? Não conhecia essas práticas. E aí foi mais fácil também para Esdras implantar no coração daquela geração renovada a palavra de Deus. Olha que interessante. Como é que Deus, eu vou levar o povo, vai dar uma renovada na geração. Aqueles que vierem com 20, 30, 40 anos não vão conhecer Jerusalém. Né? Só quem tinha mais de 70 anos é que conhecia Jerusalém. E se fosse muito criancinha, nem lembraria, se tivesse 2, 3 anos, nem lembraria, ia voltar com 73 anos. Mas Deus ele renovou a geração e agora ele lançou a palavra para um povo, né? Um povo novo, para um povo restaurado, um povo que tinha a mente agora para ouvir a palavra de Deus. Isso é interessante. E depois do cativeiro da Babilônia, o resultado do trabalho de Esdras, de Neemias, restaurando o culto, né? Ensinando o povo a buscar a Deus novamente, a gente lê isso nos livros de Esdras e Neemias. E depois do cativeiro da Babilônia, nunca mais o povo de Israel se corrompeu com a idolatria. Olha que interessante. Nunca mais, depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia, nunca mais o povo se corrompeu com a idolatria. Voltou um novo povo. Aí cumpriu-se também, e ainda vai se cumprir nessa profecia, essa aliança de Jeremias, quando ele disse, dar-vos-ei um coração novo, e porém dentre vós um espírito novo, um coração de carne, e vou implantar em vocês a minha lei. Mas essa é a nova aliança, né? O pacto da nova aliança que nós, a igreja, já estamos vivendo, e que no tempo futuro Israel vai viver, depois da grande tribulação. Mas essa é a palavra para o povo de Israel. Um povo que foi renovado, que foi liberto da idolatria. Mas passou lá,
70 anos, e foi morrendo gente, foi morrendo os idólatras, aquelas pessoas que eram corrompidas com a idolatria, morreram, foi havendo uma renovação do povo. 70 anos depois vem um povo renovado. A mesma visão é lá no deserto, o povo, estou com saudade dos pães, estou com saudade dos bolos do Egito, estou com saudade do Egito, lá a gente tinha comida, lá a gente tinha isso, e eles ficavam saudosos do Egito, tinha as festas no Egito, tanto é que Deus instituiu festas para eles no deserto, para que eles pudessem ter as próprias festas, mas eles ficavam lembrando das festas do Egito e murmuraram contra Deus. Aquele povo pereceu no deserto. De todo aquele povo que conheceu o Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. E o povo que entrou na terra prometida foi de 20 anos para baixo. Então são duas ocasiões, né? Tanto na questão na questão lá do deserto, do pessoal ter perecido no deserto durante os 40 anos e os 70 anos lá do cativeiro da Babilônia, foram dois episódios interessantes, que é como se Deus estivesse passando o povo na peneira. Eu estou limpando o povo, porque Deus estava limpando a mentalidade do povo, para que agora o povo tivesse uma mente voltada para Deus. Os irmãos entenderam como é que é interessante? Voltando à lição, item 2, 2.1, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Causas da indiferença às Escrituras. O item 2, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. 2.1, causas da indiferença às Escrituras. Na atualidade, temos visto um esfriamento espiritual que tem causado desinteresse, afastamento e aversão aos ensinos de Deus. O homem tomou erradamente a decisão de viver independente do Criador, como Adão e Eva. O conhecimento sobre o Senhor e a sua vontade passa pelas Escrituras, pois por meio delas a humanidade é informada a respeito do plano divino. O plano da salvação de Deus em Jesus Cristo está no Evangelho. Por isso devemos pregar o Evangelho. O ser humano, por natureza, inclinado aos seus próprios desejos e a ser independente de Deus, sendo tendencioso a negligenciar e a desprezar as Escrituras. O ser humano é, por natureza, inclinado aos seus próprios desejos e a ser independente de Deus, sendo tendencioso a negligenciar e a desprezar as Escrituras. Portanto, a principal e a maior causa da indiferença às Escrituras advém da natureza humana que, além de contrária a Deus e a sua vontade, traz a rebeldia. Conheceremos o Deus da palavra quando conhecermos a palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o Deus da palavra? Você quer conhecer o Deus da palavra? Então conhece a palavra de Deus. Nós temos dois tipos de revelação. A revelação geral de Deus e a revelação especial. A revelação geral é a revelação de Deus por meio da natureza. A natureza evidencia a existência de Deus. A revelação geral também é a lei moral que existe dentro de nós. O ser humano, ele pode ser um ateu, ele não tem religião, ele não crê em nada, não crê em ninguém, mas ele sabe que se ele roubar, ele está fazendo errado. Ele sabe que se ele fizer uma acusação falsa, ele está fazendo errado. Mas isso é por quê? Porque existe dentro do ser humano uma lei moral. Uma lei que acusa a consciência dele do certo e do errado. E essa lei moral, independente se ele crê em Deus ou não, essa lei moral foi Deus quem colocou no homem. Isso revela a presença de Deus no homem. Assim, a natureza revela a presença de Deus, né? Paulo disse que pelas coisas criadas os homens são indesculpáveis quando eles dizem que não existe Deus. Está lá em Romanos capítulo 1. E tem a revelação especial.
A revelação especial de Deus é por meio das Escrituras. Antes Deus falava aos pais pelos profetas, né? Aí depois teve a revelação em Jesus Cristo. Jesus é a máxima revelação de Deus. E tem a revelação também especial por meio das Escrituras. Então vamos conhecer a Deus por meio das Escrituras. Quando a pessoa deixa o contato com as Escrituras, a fé dela começa a esfriar, a enfraquecer, começa a ter dúvidas, começa a ficar vulnerável a falsos ensinos, ela começa a perder aquele revestimento da palavra de Deus na vida dela. Item 2. Consequências da indiferença às Escrituras. Consequência da indiferença às Escrituras. Ao pecar, o primeiro casal negligenciou e desobedeceu a ordem de Deus. Os acontecimentos sucedentes mostram a tragédia oriunda do desprezo à palavra de Deus. Pois tudo o que o ser humano precisava para viver bem está em sua submissão a ela. Então, tudo que nós precisamos para viver bem está de acordo com a palavra de Deus. Se você foge da palavra de Deus, foge dos propósitos de Deus, começa a ter consequências. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões, isto é, na relação do homem com Deus, a relação do homem consigo mesmo e a relação do homem com as outras pessoas, quer dizer, com Deus, com os homens e consigo mesmo, né? No vertical, no horizontal e consigo mesmo, com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando pecaram, perceberam que estavam nus e o homem culpou a mulher por sua atitude. A fonte de toda a insatisfação individual e dos conflitos interpessoais é a rejeição da vontade de Deus e de sua palavra. O conflito, entre Adão e Eva mostra aquela relação horizontal, onde Adão culpou Eva. E o problema antes foi vertical, porque desobedeceu a Deus. E o pecado só poderá ser vencido através do compromisso renovado e resoluto com os ensinos divinos. Número 3. O caminho de volta às Escrituras. Que caminho é este? Esta questão pode ser respondida de diferentes formas, e aqui será utilizado o texto de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12. Em um contexto de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho de restauração, o texto mostra a atitude do povo de Israel diante da lei de Deus, indicando o caminho aos que desejam reencontrar-se com a palavra de Deus, como podemos ver. O povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido. O povo deu atenção aos ensinos do livro e se dispôs a ouvir longamente sua leitura. O livro da lei de Moisés foi colocado acima do povo, que o reverenciou. A mensagem foi centrada em Deus e o povo se quebrantou e adorou. O povo desejou aprender, quebrantado e arrependido, o povo chorou, e a vida do povo melhorou porque entendeu a palavra explicada. Portanto, o caminho de volta às Escrituras é pavimentado através do temor a Deus, da consciência do próprio estado espiritual e do arrependimento sincero. Temor de Deus, a consciência do seu estado espiritual e o arrependimento sincero, buscando um conserto. Item 3. O perigo dos falsos ensinos. 3.1. A triste realidade dos falsos ensinos. O primeiro passo é reconhecer a realidade dos falsos ensinos em todas as épocas da história. Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. A Bíblia mostra que o diabo é enganador. Ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, levando-os à desobediência, cujas consequências atormentam os homens até hoje. O inimigo continua operando mediante os ensinos enganosos,
a fim de trazer confusão e o enfraquecimento espiritual para a igreja. Nos dias de Elias, falsos profetas enganavam o povo de Deus, assim como nos dias de Jeremias, o espírito de engano atuava abertamente, bem como no período dos apóstolos. Sendo assim, a igreja da atualidade deve reconhecer que o espírito de engano que atua na disseminação de falsos ensinos ainda opera e que os seus frutos são amargos e prejudiciais. Por isso precisamos ler, estudar, aprender as Escrituras, para que a gente possa identificar. A gente vai confrontar o ensino com a Bíblia. Se aquele ensino estiver em desacordo com a Bíblia, evite esse ensino, porque o que prevalece é a Bíblia, somente a Bíblia. Número 2, identificando os falsos ensinos. Diante da realidade dos falsos ensinos e de seus males, é preciso identificá-los por meio da própria Bíblia. Conforme analisado, a fonte dos falsos ensinos é o espírito de engano. E de acordo com 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6, é possível identificá-los e resisti-los. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano, pois somente pelo Espírito é que Cristo pode ser confessado como vindo de Deus, sendo o critério final de verificação. É também importante ressaltar que aqueles que conhecem a voz de seu Senhor não serão enganados. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 11, Paulo fala sobre esse espírito de engano, que ele chamou de outro evangelho. O que eu falei, é outro ensino, é outro evangelho, é outra mensagem, é outra interpretação. Não existe isso, meus irmãos. A palavra de Deus é única. Paulo mostra que o veneno do engano deve ser rejeitado pela igreja, e essa rejeição se dá por meio do conhecimento do verdadeiro evangelho. Portanto, no combate aos falsos ensinos, sempre deve ter o ensino do verdadeiro evangelho como referência e ponto de partida. Tudo à luz da palavra de Deus. Aí começa com algumas práticas. Aí começa com práticas, novidades. Aí você começa a analisar, peraí, mas onde que está isso na Bíblia? Porque a igreja prosperava, perseverava, lá em Atos diz isto. Em Atos dos Apóstolos diz que a igreja prosperava porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, amém? É no ensino dos apóstolos que a gente tem que prosperar, que perseverar. Número 3, os falsos ensinos. Impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. Item 3, vencendo os falsos ensinos. Impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. No texto base dessa lição, é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo e pode ser dividido em 2 pontos. Ouça a palavra de Deus e identifique os falsos profetas, e não dê ouvidos aos seus ensinos, que contrariam a mensagem de Deus. Cuidado com as novidades, meus irmãos. Cuidado com as novidades, amém? A palavra de Deus, ela permanece. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Não há novidades, a mensagem é essa que está sendo pregada há muitos anos, há muitas décadas, séculos. Paulo teve de lidar com a astúcia dos falsos mestres que aproveitaram a sua ausência da igreja em Corinto para destilar o veneno dos falsos ensinos, questionando a autenticidade do ministério do apóstolo com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade de sua mensagem. O enfrentamento de Paulo aos ataques daqueles falsos mestres passou pela confirmação de que o serviço é o principal objetivo do ministério, e mesmo que em meio às mais terríveis adversidades, o importante é que a igreja desfrute da obra de Deus realizada em Cristo.
O apóstolo mostrou também que diante dos falsos ensinos ele não desfaleceria, não agiria com interesses pessoais e não falsificaria a palavra de Deus. Portanto, podemos afirmar que a forma mais eficaz de enfrentar e vencer os falsos ensinos é manter viva a confiança na verdade do Evangelho, pregando-o em todo o tempo, sem adulterá-la, sem adulterar a mensagem do Evangelho, sem adulterar o Evangelho. Eu fiz uma anotação aqui, somente a Bíblia é a regra de fé do verdadeiro cristão. Amém, irmãos? Não existe livro auxiliar. Não existe livro auxiliar, não existe documentos, livros, outro evangelho, outra Bíblia. Não existe nada além da Bíblia Sagrada que nós conhecemos. Não existe nenhum escrito, nenhum livro auxiliar que tenha autoridade espiritual, assim como a Bíblia. A única autoridade espiritual é a Bíblia. A Bíblia é a autoridade espiritual sobre nós, que a Bíblia está ensinando a vontade de Deus, a palavra de Deus, que nós devemos seguir. Não há outro escrito, não há outro livro, não há documentos, tradições. Nada tem autoridade espiritual na vida do verdadeiro cristão, só a Bíblia. E aqui é pertinente a gente falar, sobre a Reforma Protestante, os 5 solas da Reforma Protestante. Somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a Deus devemos dar glória e somente a Escritura. Amém? Então, não existem outros escritos com autoridade espiritual para a vida do verdadeiro cristão, somente a Bíblia. Pense, como identificar e vencer os falsos ensinos? Estudando a Bíblia, alimentando-se da Bíblia, preparando, conhecendo mais ou menos o que as outras dizem para você ir confrontando, né? Mas você também pode identificar. Se uma heresia diz que Jesus não é Deus, você busca na Bíblia e fala que ele é Deus. Se nega o Espírito Santo como Deus e como pessoa, você vai na Bíblia e mostra que ele é Deus e que ele é pessoa. Conhecendo a Bíblia, você vai conseguir confrontar as mentiras. Amém? Se for o caso, às vezes você está evangelizando alguém, aí tem algum questionamento, aí você precisa, com amor, com carinho, irmãos, esclarecer as Escrituras para a pessoa. Ponto importante: reconhecer a realidade dos falsos ensinos e perseverar na verdade de Deus são os meios de vencê-los. Reconhecer a realidade dos falsos ensinos, que eles estão aí, e perseverar na verdade de Deus são os meios de vencê-los. Qual é a verdade de Deus? João 17:17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conclusão: partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico que o povo de Deus sofreu, essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo aos ensinos divinos. Não negligencie a Bíblia, meus irmãos. Vamos ser fiéis à palavra de Deus. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo-os com a verdade de Deus. É aquilo que nós falamos. Você vai identificar o falso ensino e vai combater baseado na palavra de Deus. Amém? Para isso é importante, Essa revista aqui, irmãos, ela é uma carga muito forte de bibliologia, mas a teologia sistemática tem vários assuntos. Angelologia, que é o estudo dos anjos, cristologia, que é o estudo de Jesus Cristo, pneumatologia ou paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo,
eclesiologia, que é o estudo da igreja. Então há vários, escatologia, que é o estudo das últimas coisas, harmartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Então nós temos vários assuntos aqui que a gente pode abordar, e é importante a gente conhecer essas doutrinas, a doutrina da adoção, que nós somos feitos filhos adotivos de Deus. Por isso precisamos estudar a Bíblia e aprofundar nesses ensinos, que isso nos capacita a mapear onde que a heresia nega. Se a heresia nega Jesus, você vai para a cristologia. Se ela nega o Espírito Santo, você vai para a cletologia, né? Se um ensino aí vira e fala que Jesus é o arcanjo Miguel, irmãos, lá em Hebreus diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Como é que um anjo vai adorar outro anjo, né? Então, quer dizer, aí você já começa a ter bagagem para rebater as heresias, né? Hora da revisão. Por ocasião do seu chamado, Jeremias teve duas visões. Quais foram? A vara de amendoeira e a panela a ferver, apontada para o norte. Quanto tempo duraria o cativeiro? Segundo o profeta Jeremias, o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Qual era o propósito do cativeiro babilônico? O povo deveria se converter e arrepender. Segundo a lição, qual foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração e a submissão a Deus e a sua palavra? Segundo a lição, como podemos vencer os falsos ensinos, reconhecer a realidade dos falsos ensinos e perseverar na verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Assim, irmãos, nós terminamos a lição de hoje, a lição 3. Permitindo o Senhor, na próxima aula nós vamos ler os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Vai ser a lição da aula 4. A minha lição 4 vai ser domingo, dia 28 de janeiro. Por hora ficamos por aqui. Compartilha essa aula com irmãos e amigos. Sempre tem alguma coisinha na descrição do vídeo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.